Fala pessoal, beleza? Professor Lucas Dias na área. Vamos fazer uma questão agora de raciocínio lógico muito legal, onde a gente vai construir uma tabela de 8 linhas, tá certo? Dependendo da prova que você prestar, é uma tabela muito usada, tá certo? Mas em outras provas, normalmente as bancas utilizam apenas tabelas de 4 linhas, tá certo? Então vamos ler aqui a questão comigo, que ela vai falar o seguinte, olha só. A quantidade de linhas da tabela verdade, então essa é a pergunta do problema, ó, a quantidade de linhas da tabela verdade, tá certo? Vamos lá, vamos interpretar aqui, ó, da proposição composta, essa aqui, ó, se P, então Q ou R, tá? Já já a gente projeta ali embaixo, porque eu quero falar uma coisa para você, em que P, Q e R são proposições simples e independentes entre si. Beleza. Que apresentam o valor lógico f é igual a... Bom, professor, ficou meio confuso a pergunta do problema. Calma, eu vou te explicar o que está acontecendo. Primeiramente, eu vou pegar aqui a proposição composta. Ela está aqui assim, ó. Se P, então Q ou R. A primeira coisa ali, precisa ficar claro quem é o conectivo principal, que nós vamos deixar para o final para a gente concluir o problema. Tá certo? Quando você faz um curso de raciocínio lógico, lá dentro você fica sabendo como que funciona, tá, essa hierarquia dos conectivos. Mas olha só, é como se tivesse aqui, ó, um parênteses, tá vendo, ó? Aqui no Q ou R, é como se tivesse um parênteses. Então, o que que acontece? Para que a gente saiba quais são as nossas etapas, qual que é a ordem que a gente tem que trabalhar. Então, a questão é o seguinte, a primeira coisa que a gente vai recordar aqui é quantas linhas que tem a nossa tabela. Então é isso que nós vamos trabalhar. A questão vai ser o seguinte, a fórmula que nós vamos utilizar é essa aqui, ó, 2 elevado a n, tá? E aí, como nós temos um total, aqui como ele diz, ó, 3 proposições simples, você substitui no lugar do n. Então você tem isso aqui, ó, 2 ao cubo, percebeu? Quando você faz a conta de 2 ao cubo, você acaba encontrando aqui, ó, 8. Fechou? Beleza. Então, a nossa tabela, de fato, ela vai ter 8 linhas. Então, vamos na construção dessa tabela para a gente finalizar o nosso problema. Então, vai ser o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, proposição P, proposição Q e proposição R. E aí, para você que está estudando raciocínio lógico, guarde essa informação. Quando você constrói uma tabela de 8 linhas, certo? As 3 primeiras colunas são iguais. Isso é fato. Então aqui, ó, por exemplo, a primeira coluna eu tenho 4 Vs, certo? 4 Vs. E aqui, ó, eu vou ter 4 Fs, correto? Ó, 4 Vs e 4 Fs. Fechou? A segunda coluna você vai colocar assim, ó, 2 Vs, 2 Fs. Ó, 2 Vs, 2 Fs. Belezinha? E a última coluna você coloca VF, 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 VF. Aí você pega e fala para mim, professor, é sempre assim? Sempre assim. Isso não vai mudar. Toda vez que for uma tabela de 8 linhas, tá? E aí existe uma explicação para isso, que não vem ao caso agora, tá? Mas toda vez que você precisar construir uma tabela de 8 linhas, você vai proceder dessa forma, beleza? Agora vamos lá. Vamos começar a pegar a nossa proposição composta e resolvê-la. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, primeiramente o nosso parênteses. Então eu vou pegar esse parênteses aqui, ó, Q ou R, tá certo? Esse parênteses, e aí a gente vai agora colocar aqui, ó, vai ficar o seguinte, vamos lá, preste atenção no que eu vou fazer. Nós vamos relacionar a coluna Q, aqui ó, a coluna Q, com a coluna R. É isso que a gente vai fazer, certinho? Nós vamos relacionar a coluna Q com a coluna R e nós vamos aplicar a tabela verdade do OU. O OU, como você sabe, é chamado de disjunção. Então, se você ainda não guardou as 5 tabelas principais, você precisa guardar, mas se você não guardou, coloca do lado, tá? A tabela verdade do OU, porque é a tabela que nós vamos aplicar aqui agora. Então, vai ficar o seguinte, relacionando a coluna do Q e do R, né, aplicando a tabela verdade do OU, você tem o seguinte, ó, V com V é verdadeiro, V com F é verdadeiro, F com V
é verdadeiro, certo? F com F é falso. Cuidado. Agora aqui, ó, V com V é verdadeiro, V com F é verdadeiro, F com V é verdadeiro e F com F é falso. Beleza. Fizemos a nossa primeira parte. Agora, nós vamos finalizar o problema. Você vai perceber que a gente vai finalizar o problema. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó, né, a proposição como um todo. Então, eu vou ter aqui, ó, por exemplo, se P, ó, se P, então, aí eu vou colocar aqui, ó, Q ou R. Percebeu? Beleza. Então, vai ficar o seguinte. Eu vou até mudar a cor aqui para você ver comigo com calma. Vou pegar aqui o verde, ó. Mas antes, deixa eu apagar essa parte aqui embaixo. Ó, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Preste atenção na jogada. Nós vamos agora relacionar essa primeira coluna aqui, ó, P, com essa coluna que nós encontramos. Então, nós vamos relacionar as duas, tá certo? E aí, a gente vai encontrar o seguinte. Vamos lá, ó. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar aqui, ó, e aplicando a tabela da condicional. Tá vendo a setinha aqui, ó? Se e então. Então, se você não guardou a tabela da condicional, que é o se e então, coloca do lado, porque aí você vai comparando, ó. Pela tabela verdade do se então, eu vou pegar aqui com você para você acompanhar melhor comigo, ó. V com V, nós sabemos que é o quê? Verdadeiro, tá? Depois, de novo, V com V, ó. Então você já sabe, é verdadeiro. De novo, V com V, você já sabe, verdadeiro. Agora, ó, V com F. Pela tabela da condicional, V com F é o quê? Falso. É Vera Fischer, entendeu? É o único caso que é falso na tabela verdade da condicional. Então, V com F é sempre falso. Continuando. Aqui agora, ó, F com V, né? Se o V com F é o único caso que é falso, o resto tudo é verdadeiro, ó. Verdadeiro. Eu tenho aqui, ó, F com V, de novo, verdadeiro. F com V, de novo, verdadeiro. E por último, olha só, F com F, percebeu? É verdadeiro. Pronto. Então tá aqui. Aí nós temos aqui a nossa coluna final. Então olha só, a coluna final é essa aqui, ó, certo? Beleza. Aí o que acontece com essa coluna final? Vamos voltar à pergunta do problema. Ele está falando assim, ó, a quantidade de linhas da tabela verdade da proposição composta em que P, Q e R são proposições simples e independentes entre si, que se apresentam o valor lógico falso. A quantidade de linhas que tem o valor lógico falso. Então, se você observar aqui comigo, ó, só tem uma linha que tem o valor lógico falso. Aí você sempre vai olhar na coluna final. Então, se é uma única linha, a resposta correta é a letra A. Beleza? Show de bola? Muito bem, então fizemos aqui uma questão onde a gente tem que trabalhar, por exemplo, a construção da tabela. Isso é muito importante. É bem legal você trabalhar algumas questões que você constrói tabela para você ficar bom nisso. Lembrando que as 5 primeiras tabelas você precisa saber de cor. Não adianta. Belezinha? Fechou? Show de bola? Então, é isso aí. Finalizamos aqui essa questão e até a próxima.